Seu lar, como campo de batalha espiritual. Quando pensamos na nossa casa, normalmente a associamos a um lugar de descanso, aconchego, um refúgio seguro onde podemos ser nós mesmos. Mas o que poucos percebem é que por trás das paredes que protegem nossa família, existe uma realidade invisível, uma dimensão espiritual onde batalhas silenciosas são travadas diariamente. A Bíblia nos revela que o lar não é apenas um espaço físico, mas um território espiritual de grande importância. Um campo onde a presença de Deus pode habitar, ou onde forças contrárias podem tentar se infiltrar. Por isso, entender essa dimensão é fundamental para quem deseja viver em paz e segurança. Muitas pessoas experimentam sintomas aparentemente normais, mas que escondem uma realidade espiritual. Ansiedade que não passa, noites mal dormidas, discussões constantes sem motivo aparente e aquela sensação inexplicável de peso ou opressão no ambiente. Isso não é casualidade, é um sinal de que a atmosfera espiritual está sendo contestada. Em Mateus 6:6, Jesus orienta: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Aqui há uma chave para entender como podemos usar nosso espaço físico para influenciar o espiritual. Um convite para transformar nossa casa em um altar de oração e proteção. O que muitas pessoas ainda não sabem é que existe um conjunto de salmos que funcionam como verdadeiras chaves espirituais, capazes de levantar muros invisíveis que defendem o lar contra ataques demoníacos. São 5 salmos que, quando proclamados com fé, podem limpar o ambiente, romper maldições, expulsar a escuridão e abrir os céus para bênçãos sobre a família. Não se trata de poesia apenas, mas de poder divino ativo, uma guerra espiritual real que pode ser vencida com a palavra de Deus falada e não apenas lida. É preciso entender que a palavra de Deus não é um texto morto, mas uma espada viva e eficaz, conforme Hebreus 4:12, que corta e penetra até a alma. Ao falarmos a palavra com autoridade, proclamamos o domínio do reino no território que nos foi confiado, nossa casa. O poder está em falar, em declarar em voz alta aquilo que acreditamos, não em apenas sussurrar ou manter a fé em silêncio. A casa onde a palavra é pronunciada com fé é uma casa protegida, onde o inimigo encontra dificuldades para entrar e causar estragos. Para quem sente que está lutando em silêncio contra forças invisíveis em seu lar, este é um chamado para despertar. É hora de assumir o controle espiritual do seu ambiente, não mais permitindo que a ansiedade, a opressão e os conflitos se instalem. É hora de empunhar as armas que Deus nos deu, a fé viva e a proclamação da sua palavra. Por isso, conhecer essas 5 chaves espirituais não é opcional, mas necessário para garantir um território seguro para você e sua família. Ao longo deste vídeo, vamos juntos descobrir cada um desses salmos, entender como e quando usá-los, e por que o inimigo luta tanto para manter você afastado da Bíblia. Essa batalha não é contra carne e sangue, como diz Efésios 6:12, mas contra poderes e autoridades espirituais, e o poder para vencer está ao alcance da sua voz. Que essa revelação acenda em você uma chama que não se apagará, transformando seu lar em um santuário impenetrável. Agora que você já compreende que seu lar é um campo de batalha espiritual e que as armas para vencer estão em suas mãos, vamos avançar para entender como a voz, o som da sua fé, pode ser a arma mais poderosa que você possui para mudar o ambiente e garantir proteção verdadeira. Preparado para essa jornada? Vamos em frente, entendendo o poder da proclamação, a voz como arma espiritual. Quando falamos de guerra espiritual, a voz é um dos instrumentos mais poderosos que temos à disposição. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, é um terreno fértil para o inimigo agir, pois a ausência da palavra falada deixa espaço para as dúvidas, medos e influências negativas se infiltrarem.
Deus nos deu a autoridade para não apenas crer, mas para declarar, para profetizar bênçãos e proteção sobre nossas casas, famílias e vidas. Essa voz ativa, cheia de fé, rompe cadeias invisíveis e fortalece a atmosfera espiritual ao redor. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de profecias familiares que ilustram o poder da palavra falada. Abraão abençoando seus filhos, Jacó profetizando sobre seus 12 filhos, Moisés declarando promessas sobre Israel. Tudo isso mostra que a palavra do pai ou da mãe tem peso e pode moldar destinos. Hoje, essa mesma autoridade nos foi concedida. Proclamar a palavra em voz alta não é apenas um ritual. É uma arma viva que ativa a presença de Deus e repele as forças contrárias. É comum que muitas famílias não percebam que orar em silêncio pode não ser suficiente para confrontar as investidas espirituais. É na voz que reside o poder da autoridade espiritual. Quando alguém fala a palavra de Deus com convicção, está emitindo uma frequência que altera o ambiente. Isso não significa que toda palavra dita servirá, mas quando está alinhada com a fé e a Escritura, ela tem a capacidade de transformar realidades. É por isso que a proclamação é tão valorizada no discipulado e na vida cristã. Além disso, falar a palavra em família cria um ciclo virtuoso que fortalece não apenas o indivíduo, mas toda a casa. Imagine uma manhã onde, antes de cada um sair, se declara: este lar está protegido pela graça do Senhor. Nenhum mal prevalecerá aqui. Essa simples prática cria um muro espiritual e uma mentalidade de vitória que se propaga. A voz, nesse sentido, é a primeira linha de defesa e também o motor que mantém acesa a chama da fé. Mas, para usar essa arma com eficácia, é fundamental que a palavra falada seja entendida, interiorizada e vivida. Não adianta repetir versículos sem saber seu significado ou sem crer no que se está falando. O conhecimento da Escritura, aliado à fé, forma a base para uma proclamação poderosa. Para isso, ler livros como A Guerra Espiritual, de Derek Prince, ou O Poder da Oração, de Stormy Omartian, pode ser um ótimo começo para entender como a voz e a fé trabalham juntas. Por fim, a voz que profetiza e declara bênçãos atua como um escudo que protege contra ataques invisíveis. Quando a palavra é pronunciada em voz alta, ela não apenas cria barreiras contra o inimigo, mas também atrai a presença de Deus e dos anjos que guerreiam ao nosso favor. Este é o convite que Deus faz, para que sejamos agentes ativos na defesa e na construção de um lar seguro e abençoado. Já que agora sabemos a importância da voz como arma espiritual e o poder da proclamação, vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos que atuam como muralhas invisíveis, o Salmo 91. Ele é a base para transformar qualquer ambiente e garantir proteção divina de forma eficaz. Salmo 91, a muralha de proteção espiritual. O Salmo 91 é um verdadeiro tesouro espiritual, uma carta de proteção divina que tem atravessado gerações como um escudo invencível contra o mal. Ele começa declarando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar significa mais do que visitar. É estabelecer residência permanente na presença de Deus, tornando o Senhor o centro da nossa vida e do nosso lar. Essa decisão de morar espiritualmente sob o abrigo do Altíssimo sela um pacto poderoso que transforma a atmosfera da casa num território intransponível para o inimigo. Proclamar o Salmo 91 diariamente é uma prática que vai além da mera leitura. É uma declaração de domínio sobre todas as formas de ataque espiritual, físico e emocional. Cada versículo funciona como uma muralha de fogo, um escudo celestial que protege contra doenças, armadilhas ocultas e forças malignas que buscam enfraquecer a fé e a paz dentro do lar. Por isso, a recomendação é que o salmo seja falado em voz alta, com fé e convicção,
fazendo dele uma rotina espiritual que envolve todos os membros da família. No dia a dia, aplicar o Salmo 91 pode ser simples e eficaz. Por exemplo, iniciar o dia com a proclamação do versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Esse ato fortalece o espírito para os desafios cotidianos e estabelece um clima de confiança que reverbera em toda a casa. Colocar essa passagem em locais visíveis, como na porta de entrada ou na cozinha, ajuda a manter a palavra viva e presente em todos os momentos. Além disso, o Salmo 91 nos lembra que não estamos sozinhos na batalha espiritual. A proteção do Altíssimo se manifesta através dos anjos que guardam os que nele confiam. Essa promessa traz alívio e esperança, especialmente para quem enfrenta situações difíceis ou ameaças invisíveis. Saber que o Senhor é nosso abrigo nos dá coragem para resistir ao medo e manter o coração firme, sabendo que a vitória já está garantida. Ler e proclamar este salmo em família pode ser uma fonte de união e fortalecimento. Ensinar os filhos a repetirem suas palavras cria um ambiente de fé que resiste a qualquer tempestade. O Salmo 91 não é apenas uma oração, mas uma declaração de identidade e pertencimento ao reino de Deus, que se faz presente em cada palavra pronunciada com fé. Para aprofundar essa prática, além da Bíblia, pode ser útil ler obras que expliquem o poder dos Salmos na vida espiritual, como O Poder dos Salmos, de Derek Prince. Essas leituras ajudam a entender as nuances espirituais do texto e a forma como ele atua em nossa realidade diária. Já com essa poderosa muralha levantada pelo Salmo 91, o próximo passo natural é vestir a armadura de Deus, conforme Efésios 6:11, para uma defesa ativa e completa do lar. Vamos entender como essa armadura pode transformar não só a atmosfera, mas também a postura espiritual de cada um. Efésios 6:11. Vestindo a armadura de Deus para a defesa ativa. Efésios 6:11 nos chama para uma postura de vigilância e resistência. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui não se trata apenas de defesa passiva, mas de uma atitude ativa, consciente e contínua para proteger nosso lar das investidas espirituais. Vestir a armadura é um convite para assumir o controle da guerra invisível que acontece em nosso redor, tornando cada espaço de nossa casa um território blindado. Cada peça da armadura descrita no texto sagrado possui um significado e uma função específica. O cinturão da verdade, por exemplo, representa a integridade e a honestidade que sustentam o corpo espiritual. A couraça da justiça protege o coração, a fonte da vida e das emoções. O capacete da salvação guarda a mente contra pensamentos e dúvidas que tentam minar a fé. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa arma ofensiva, usada para combater as mentiras do inimigo. Incorporar essa armadura no cotidiano significa declarar, logo ao acordar, que o dia será vivido com a proteção e a autoridade que Deus concede. É um ato de fé e coragem que pode ser realizado por meio de orações e proclamações em voz alta, reafirmando a presença divina em cada cômodo da casa. Envolver a família nesse processo potencializa a força espiritual do lar, criando um ambiente onde todos estão vestidos para a batalha, unidos em propósito e proteção. Ensinar crianças e cônjuges a vestirem essa armadura é um investimento que gera frutos duradouros. Por exemplo, criar um momento em família, talvez antes das refeições ou ao se despedirem para o dia, onde juntos proclamem Efésios 6:11, fortalece os laços espirituais e cria uma cultura de defesa espiritual coletiva. Isso ajuda a desenvolver nos pequenos uma consciência espiritual desde cedo, preparando-os para os desafios que enfrentarão. O revestimento diário dessa armadura não é um ato mágico ou simbólico,
mas uma estratégia espiritual fundamentada na palavra de Deus. Ela traz segurança e firmeza para enfrentar as pressões do dia a dia, sejam elas financeiras, emocionais ou espirituais. Ler sobre a armadura em livros como Guerra Espiritual, de Per-Ed Renekiewicz, pode aprofundar a compreensão e o uso dessa proteção divina. Quando a casa é revestida com a armadura de Deus, o ambiente muda. As palavras de fé e as atitudes de justiça criam uma atmosfera de vitória e paz, afastando os ataques de confusão, medo e discórdia. A armadura nos faz mais do que defensores, nos torna guerreiros espirituais conscientes do nosso papel no reino. Com essa proteção ativa, torna-se possível avançar para o próximo escudo contra um dos maiores inimigos do lar, o medo. Em 2 Timóteo 1:7, recebemos a promessa de que não fomos dados para viver em covardia, mas em poder, amor e domínio próprio. Lá em Timóteo 1:7, confrontando o medo com poder, amor e disciplina. O medo é uma das armas mais sutis e eficazes que o inimigo usa para enfraquecer a fé e a unidade dentro do lar. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo nos lembra que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Esse versículo é uma declaração clara e poderosa contra a influência paralisante do medo. O medo não é uma simples emoção, mas um espírito que pode contaminar o ambiente, gerar ansiedade e criar divisões silenciosas entre os membros da família. Muitas vezes, o medo se apresenta disfarçado, seja na forma de preocupação excessiva, insônia, tensões constantes ou até mesmo na dúvida e insegurança que minam a confiança em Deus. Ele pode infiltrar-se na mente e no coração, criando um clima de desconfiança que dificulta a oração e o louvor. Reconhecer o medo como uma arma espiritual é o primeiro passo para confrontá-lo com a autoridade que temos em Cristo, usando as palavras da Bíblia para expulsá-lo do lar. Para combater esse espírito, é essencial que as palavras proclamadas dentro de casa sejam carregadas de poder, amor e disciplina. O poder para resistir, o amor que une e o domínio próprio para não ceder à ansiedade são os escudos que fortalecem o coração de cada membro da família. Por exemplo, criar momentos de oração familiar onde se declare esse versículo, ensinando as crianças a repeti-lo, pode ser uma estratégia simples e transformadora para enfrentar o medo juntos. Ensinar crianças e adolescentes a confrontar o medo com a palavra de Deus é um investimento valioso. Incentivar que aprendam versículos-chave e os recitem em momentos de insegurança cria uma barreira espiritual desde cedo. Isso não apenas fortalece a fé deles, mas também transforma o lar num espaço de segurança onde o medo não tem domínio. Pequenos atos como esses refletem a prática do amor e do domínio próprio citados no versículo. Além disso, o amor é o antídoto que contraria a frieza e a tensão que o medo provoca no lar. Cultivar um ambiente onde a empatia, o perdão e o cuidado mútuo sejam manifestados ajuda a dissipar a sombra do temor. A disciplina, por sua vez, nos mantém firmes, evitando decisões precipitadas que podem agravar conflitos e ansiedade. Juntos, esses três elementos formam um sistema de proteção espiritual e emocional. Ler e meditar sobre 2 Timóteo 1:7 com a família, além de outros textos bíblicos relacionados à coragem e confiança, como Isaías 41:10, pode ampliar a compreensão e a aplicação prática da fé contra o medo. Livros como Coragem para Viver, de Max Lucado, também são ótimas leituras para fortalecer esse ensino. Ao entender e aplicar o que este versículo nos ensina, o lar se torna um espaço onde o medo não tem espaço para se estabelecer. A autoridade de Deus prevalece e a família pode caminhar com segurança e esperança. Com essa base sólida, o próximo passo é exercer a autoridade concedida por Jesus para pisar sobre toda a força do inimigo, conforme nos mostra Lucas 10:19.
Lucas 10:19, exercendo a autoridade para vencer o inimigo. Em Lucas 10:19, Jesus declara um dos maiores privilégios concedidos aos seus seguidores. Eis que vos dou potestade de pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Esta passagem não é apenas uma promessa, mas uma entrega de autoridade espiritual completa para derrotar o mal e proteger o lar. Muitas vezes, essa autoridade é ignorada ou subestimada, deixando a porta aberta para que o inimigo continue atuando sem resistência. Exercer essa autoridade significa tomar uma postura ativa, consciente e confiante no ambiente onde vivemos. A casa, como território espiritual, deve ser reconhecida como domínio do reino de Deus e não do inimigo. Ao declarar em voz alta esta palavra, estamos afirmando que nenhum mal tem poder para permanecer ali, que toda influência negativa será expulsa e que a paz do Senhor reina soberana. Essa é uma forma prática de exercer a autoridade que Jesus nos entregou. É comum ouvir cristãos que desconhecem o poder dessa passagem ou que não a utilizam diariamente, o que torna seu lar vulnerável a opressões espirituais. Porém, quem entende a profundidade dessa autoridade percebe que ela não depende de sentimentos ou circunstâncias, mas do poder do Espírito Santo que habita em nós. Declarar essa autoridade é um ato de fé e obediência que muda o cenário espiritual do lar. Aplicar essa autoridade pode ser simples, mas precisa ser feito com firmeza. Por exemplo, ao notar tensões inexplicáveis ou influências negativas, o líder da casa pode caminhar pelos cômodos proclamando Lucas 10:19, visualizando a expulsão de toda força contrária. Essa ação não é mágica, mas um exercício espiritual fundamentado na palavra viva de Deus, que obedece à fé falada. Além disso, transformar a casa num território de domínio do reino impacta diretamente nas relações familiares. A presença da autoridade espiritual ajuda a dissipar o medo, reduz conflitos e abre espaço para que a graça e o amor de Deus sejam manifestados de forma mais plena. É uma construção diária que exige atenção e prática. Para se aprofundar, vale a leitura de livros que tratam da autoridade cristã, como Autoridade Espiritual, de Derek Prince, que explica como assumir e manter o domínio espiritual com sabedoria e firmeza. Esse conhecimento fortalece a fé e prepara para enfrentar desafios invisíveis com coragem. Com a casa firmada na autoridade de Jesus para pisar sobre o inimigo, fica claro que nenhuma força contrária terá poder sobre o lar. Mas ainda há um escudo final que sela essa proteção. Isaías 54:17. O decreto divino que garante que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54:17. O escudo que anula toda a arma do inimigo. Isaías 54:17 traz uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa palavra não é apenas um conforto, mas um decreto legal do céu. Uma garantia divina que protege o lar contra qualquer ataque, seja físico, emocional ou espiritual. A força dessa promessa reside no seu caráter irrevogável. O inimigo pode tentar, pode forjar, mas o resultado final está nas mãos de Deus. Entender essa passagem como um escudo espiritual é fundamental para quem deseja manter seu lar seguro. A partir do momento em que essa palavra é proclamada em fé, ela ativa uma barreira invisível que impede a prosperidade do mal. Isso inclui desde doenças hereditárias, conflitos familiares persistentes, até dificuldades financeiras e ataques emocionais que parecem nunca ter fim. O poder está em falar essa palavra com convicção, porque a palavra falada tem força criativa e protetora. Na prática, declarar Isaías 54:17 diariamente deve se tornar um hábito espiritual.
Proclamar essa promessa enquanto se caminha pela casa, ao acordar ou antes de dormir, sela cada ambiente com proteção divina. Por exemplo, ao enfrentar uma enfermidade crônica na família, essa palavra pode ser usada como escudo, negando o domínio da doença. Quando divisões ameaçam o lar, a proclamação dessa promessa fortalece a unidade e a paz. Além disso, o versículo destaca que toda língua que se levanta contra nós será condenada. Isso inclui críticas, fofocas, maldições e palavras negativas lançadas contra a família. A Bíblia nos dá a autoridade para responder a essas línguas malignas, anulando seu efeito através da declaração da verdade. Essa prática transforma o lar num território onde o mal não encontra espaço para se estabelecer. O poder da palavra falada aqui é imenso e deve ser usado com sabedoria e fé. Cultivar um ambiente onde a proclamação constante dessa promessa seja feita fortalece não só a proteção, mas também a fé e a esperança da família. Ler obras como A Palavra de Deus e Seu Poder pode ajudar a entender melhor como usar a palavra para defesa e conquista espiritual. Ao assumir essa promessa como base de proteção, o lar se torna um bastião onde nenhuma estratégia do inimigo prevalece. Essa consciência gera coragem para enfrentar desafios e confiança para seguir proclamando a vitória que já foi conquistada em Cristo Jesus. Com esse escudo final erguido, o próximo passo é garantir que o fogo espiritual da casa permaneça aceso, porque proteção é uma coisa, mas manutenção constante da fé é outra. Como manter o fogo espiritual aceso na sua casa? Manter o fogo espiritual aceso em casa é uma das maiores necessidades para quem deseja viver em constante comunhão com Deus e proteção contra as trevas. O fogo espiritual, assim como o fogo natural, não pode ficar apagado por muito tempo sem perder sua força. Por isso, é essencial estabelecer uma constância na vida espiritual do lar, com práticas diárias que alimentem a fé e mantenham a presença de Deus vibrando em cada canto da casa. Criar horários fixos para oração, leitura da Bíblia, louvor e proclamação da palavra é uma forma prática e eficaz de manter essa chama viva. Por exemplo, uma oração matinal antes de o dia começar, a leitura de um salmo à noite, ou mesmo um momento de louvor enquanto se prepara o jantar, pode transformar o ambiente, imprimindo nele um ritmo de vida espiritual saudável e constante. O importante é que essas ações não sejam esporádicas, mas parte da rotina familiar. Envolver todos os membros da casa, inclusive as crianças, é fundamental para criar uma atmosfera coletiva de fé. Isso pode ser feito incentivando os pequenos a decorarem versículos e repeti-los em momentos do dia, ou convidando todos a participarem de orações conjuntas. Essa prática fortalece não só o vínculo espiritual da família, mas também cria um escudo coletivo contra o avanço do inimigo. Além disso, é vital vigiar o que entra na casa, não apenas fisicamente, mas também em termos de influências, como o tipo de conteúdo consumido pela família, as conversas mantidas e os hábitos cultivados. Livros, filmes, músicas e até mesmo as redes sociais têm um impacto direto na atmosfera espiritual do lar, podendo tanto alimentar a fé quanto abrir portas para o inimigo. Transformar cada espaço da casa em um altar vivo é outro passo que ajuda a manter o fogo aceso. Isso significa que a oração e a palavra de Deus não devem estar restritas a um único cômodo, mas espalhadas pela casa. A sala, a cozinha, o quarto dos filhos, todos podem e devem ser lugares onde a presença de Deus é manifestada, onde a fé é proclamada e o Espírito é edificado. Estabelecer uma cultura de proclamação diária, onde a palavra falada é vista como uma arma poderosa, também ajuda a manter o fogo aceso. Falar vida,
declarar bênçãos, louvar e agradecer são práticas que criam um ciclo virtuoso, fortalecendo o espírito e impedindo que o inimigo encontre brechas para entrar. Por fim, a perseverança é o que mantém essa chama ardendo em meio às dificuldades. Entender que haverá dias mais difíceis e outros mais abençoados faz parte do processo, mas a determinação de nunca deixar o fogo apagar, mesmo diante de obstáculos, é o que transforma o lar em um verdadeiro santuário de Deus. Esse compromisso diário gera uma atmosfera onde o céu se manifesta com poder. O perigo do silêncio e da tolerância espiritual. O silêncio espiritual dentro do lar pode ser uma das maiores armas do inimigo para ganhar terreno. Quando as vozes de fé se calam, o inimigo aproveita para avançar de forma sutil, abrindo brechas onde antes havia resistência. O silêncio não significa ausência de luta, mas sim ausência de combate, o que transforma o ambiente em um terreno fértil para a opressão e a infiltração de forças espirituais contrárias. Na Bíblia, vemos exemplos claros desse perigo, como na história de Josué 7, quando a desobediência de um homem contaminou toda a nação. Embora fosse apenas uma única tenda entre milhares, o pecado oculto criou um efeito dominó que trouxe derrota a todos. Esse episódio nos alerta para o fato de que o que se tolera, mesmo que escondido, pode impactar negativamente todo o ambiente familiar, gerando consequências duradouras. Por isso, é essencial que o lar seja examinado com discernimento espiritual, buscando identificar tudo aquilo que pode estar abrindo portas para o inimigo. Não se trata apenas de objetos visíveis, como imagens ou símbolos que contradizem a fé, mas também de hábitos, conteúdos consumidos, conversas e até mesmo relacionamentos que favorecem a entrada de influências negativas. A purificação é um processo de limpeza profunda que visa restaurar a santidade do espaço. Ouvir a voz do Espírito Santo é fundamental nesse processo, pois ele revela o que precisa ser removido. Muitas vezes, aquela sensação incômoda, aquela inquietação constante no ambiente, são sinais de que algo não está em ordem. Agir com rapidez e firmeza para retirar o que desagrada a Deus impede que o inimigo continue agindo com liberdade, protegendo o lar e seus moradores. A tolerância espiritual, mesmo que velada, é uma porta aberta para o mal. Permitir pequenas concessões que contrariam a palavra de Deus pode parecer inofensivo, mas acaba criando grietas no muro de proteção. Por isso, a vigilância constante é necessária para que o lar não seja um espaço onde o inimigo encontra conforto, mas sim onde a presença de Deus é manifestada com autoridade. Além disso, a limpeza espiritual não é um ato isolado, mas deve ser acompanhada por declarações de fé e bênçãos sobre cada ambiente. Caminhar pela casa proclamando a palavra, ungir espaços com óleo e orar pela proteção de Deus fortalece o altar e mantém o ambiente puro, impedindo que o silêncio volte a dominar. Compreender o perigo do silêncio e da tolerância espiritual nos prepara para a próxima etapa, onde vamos refletir sobre o poder das palavras faladas para construir ou destruir o ambiente espiritual do lar. Afinal, o que sai da nossa boca tem um impacto direto na atmosfera que nos cerca. O poder das palavras, construindo ou destruindo com a língua. Provérbios 18, 21, nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Uma verdade profunda que revela o impacto real das palavras no ambiente espiritual do lar. Cada frase pronunciada tem um peso que vai além do som. Ela carrega energia que pode edificar ou derrubar, fortalecer ou enfraquecer. No contexto do lar, falar vida significa semear esperança, fé e paz, enquanto palavras negativas abrem portas para a dúvida, o medo e a opressão. Ser guardião da boca é um chamado diário para escolher o que se fala com consciência.
Não se trata de repressão ou falsidade, mas de cultivar uma comunicação que promova a edificação da família e a atmosfera de fé. Imagine, por exemplo, substituir reclamações e críticas por declarações de bênção e gratidão, ainda que as circunstâncias não sejam perfeitas. Isso muda o clima emocional e espiritual da casa, criando um ambiente favorável à ação de Deus. É importante evitar contradições entre as orações e as palavras do dia a dia. Muitas vezes, pessoas oram por paz e bênçãos, mas em casa expressam queixas, dúvidas e medo. Esse desencontro enfraquece a fé e confunde o espírito. Quando a boca fala a palavra de Deus, mesmo em meio à tempestade, a atmosfera começa a se transformar e a luz da esperança começa a vencer as trevas do desânimo. Falar fé, mesmo sem ver resultados imediatos, é um exercício de confiança e obediência. Assim como uma construção leva tempo para se erguer, o ambiente espiritual também precisa ser edificado com paciência e perseverança. O uso de declarações simples, mas poderosas, como "Deus é minha força" ou "Meu lar está protegido", pode ser uma prática diária que mantém o espírito fortalecido e alerta. No dia a dia, pequenas mudanças na linguagem fazem grande diferença. Incentivar a família a usar palavras positivas, criar um hábito de louvor e agradecimento e estabelecer momentos para compartilhar testemunhos fortalecem a comunicação e fortalecem a fé coletiva. Além disso, ler obras como O Poder das Palavras, de Joyce Meyer, pode inspirar e guiar essa transformação. A consciência de que as palavras têm vida própria exige um comprometimento constante para alinhar o discurso à palavra de Deus. Cada palavra de fé é como um tijolo invisível que ergue muros protetores e abre portas para a manifestação do Espírito. Isso gera uma cultura de esperança e vitória dentro do lar, impedindo que o inimigo encontre espaço para agir. E assim, ao entendermos o poder da língua, chegamos naturalmente à necessidade de preparar a próxima geração para essa cultura de fé e proclamação, pois a herança espiritual começa com a educação e o exemplo em casa. O próximo tópico irá abordar exatamente essa missão de transmitir o legado espiritual aos filhos, ensinando a próxima geração o legado espiritual. A educação espiritual dos filhos é um dos maiores legados que um pai ou mãe pode deixar. Em Deuteronômio 6, 6, 7, está escrito que devemos guardar as palavras de Deus no coração e repassá-las aos filhos, falando delas em casa, na caminhada e nos momentos de descanso. Essa instrução mostra que o ensino da fé não é um evento isolado, mas um processo contínuo e natural, incorporado ao cotidiano da família. Transformar o lar em uma verdadeira escola de fé significa criar um ambiente onde a palavra de Deus é mais que leitura, é conversa, atitude e exemplo. Ensinar crianças e adolescentes a declararem sua fé em voz alta, a orarem com convicção e a responderem às dificuldades com versículos bíblicos prepara-os para enfrentar os desafios do mundo com coragem. O exemplo dos pais que vivem e proclamam a palavra tem um peso imenso nesse aprendizado. Pequenas práticas diárias, como ensinar um versículo por semana, repetir orações de proteção antes de dormir ou incentivar o louvor em família, formam guerrilheiros espirituais desde cedo. Isso cria raízes profundas no espírito dos filhos, que serão capazes de manter a fé firme, mesmo em situações adversas. Não é necessário ter um currículo complexo. O simples e constante é o que gera frutos duradouros. O papel dos pais é fundamental para estabelecer essa cultura de fé, mas também a perseverança é chave. Muitas vezes, os filhos podem parecer distantes ou desinteressados, mas o testemunho diário, as orações constantes e as palavras de vida têm um efeito invisível que Deus usa para transformar corações. O mundo espiritual responde mais à autoridade da voz do que à aparente atenção dos filhos.
Além do ensino direto, o exemplo prático faz toda a diferença. Crianças que veem os pais orando, confiando e proclamando a palavra mesmo diante das dificuldades, absorvem uma fé viva e real. O legado espiritual não é herdado geneticamente, mas aprendido e vivido no ambiente familiar. Assim, cada palavra e ação conta para formar uma geração que caminha firme com Deus. Livros e recursos como Crianças que Oram e Família de Fé são ótimos aliados para apoiar pais e responsáveis nessa missão, oferecendo orientações práticas e inspiradoras. Também é importante criar momentos especiais para cultivar a fé juntos, como devocionais, encontros de oração ou mesmo momentos de louvor em casa. Com a base espiritual sólida lançada nos filhos, a família começa a construir um legado que atravessa gerações. A fé que é ensinada e praticada no lar se torna um escudo e uma fonte de esperança para o futuro. E é exatamente essa missão que prepara o caminho para o próximo desafio: identificar e responder aos ataques espirituais com discernimento e autoridade. Discernindo os ataques espirituais e respondendo com autoridade. O apóstolo Pedro nos alerta em 1 Pedro 5,8 para sermos sóbrios e vigilantes, porque o inimigo anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem devorar. Essa imagem poderosa mostra que a batalha espiritual não é um confronto ocasional, mas uma vigilância constante. Discernir os ataques espirituais é fundamental para proteger o lar, pois muitas vezes eles se apresentam de forma sutil, mascarados por problemas comuns do dia a dia. Sinais como tensão constante, irritação inexplicável, insônia frequente, desarmonia na comunicação e uma sensação geral de peso no ambiente são indícios de que o inimigo está tentando abrir brechas. Entender essa diferença entre problemas naturais e ataques espirituais permite agir com sabedoria, sem cair em pânico, mas com firmeza, enfrentando as causas invisíveis que afetam a família. Responder a esses ataques exige autoridade e consciência espiritual. Orar em voz alta, proclamar a palavra de Deus, louvar mesmo em meio às dificuldades, são armas eficazes para expulsar a influência do mal. Por exemplo, em momentos de conflito, interromper a discussão com uma oração ou proclamação pode quebrar a atmosfera pesada e reestabelecer a paz. Além disso, a vigilância não deve ser momentânea, mas uma atitude constante de sensibilidade ao que ocorre no ambiente. Estar atento às mudanças na energia da casa e no comportamento dos familiares ajuda a detectar precocemente os ataques, permitindo uma resposta rápida. Isso transforma os moradores em guardiões do altar, protegendo o espaço sagrado contra invasões invisíveis. A diferença entre reagir com desânimo e responder com fé é a chave para não perder terreno. Muitos desistem porque não veem resultados imediatos, mas a perseverança em resistir com oração e proclamação fortalece as muralhas espirituais e impede que o inimigo avance. O desânimo é uma das estratégias do inimigo para enfraquecer a resistência. Ter uma rotina espiritual que inclui momentos de oração, de proteção, leitura da palavra e louvor é essencial para fortalecer a casa contra os ataques diários. Envolver toda a família nessa prática cria uma unidade espiritual que dificulta a entrada de forças negativas e mantém o lar em equilíbrio. E assim, com discernimento e autoridade, o lar se torna um campo de batalha onde a vitória é constante. Essa vigilância e resistência diária nos prepara para o próximo passo: compreender o papel vital da perseverança na conquista definitiva da paz e da liberdade espiritual. Perseverança, a chave para a vitória duradoura. A perseverança é o segredo que distingue os vencedores espirituais daqueles que desistem diante da primeira dificuldade. Em Gálatas 6:9, Paulo nos lembra: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desanimarmos.
Essa mensagem é um convite à fé constante, um chamado para manter o compromisso mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, pois a verdadeira vitória está em continuar firmes. O inimigo sabe que a maior arma contra nós é o cansaço, a dúvida e a frustração que surgem quando não vemos mudanças rápidas. Por isso, sua estratégia é justamente tentar nos fazer desanimar antes do milagre. Mas a fé madura entende que o tempo de Deus não é o nosso e que muitas vezes a semente precisa crescer silenciosamente, criando raízes profundas antes de brotar. Como um agricultor que cuida do seu campo diariamente, quem persevera na oração, na proclamação da palavra e na defesa do lar, está preparando o terreno para a colheita espiritual. É comum que, enquanto não se vê a transformação, as dúvidas surjam, mas é justamente nesse silêncio aparente que o espírito se fortalece e a mudança começa a ser gestada no invisível. Manter a rotina espiritual é fundamental para não deixar que o desânimo se instale. Isso inclui momentos diários de oração, leitura bíblica, louvor e comunhão com outros irmãos na fé. Participar de grupos de oração ou estudos bíblicos pode renovar as forças e alimentar a esperança, reforçando o propósito de não desistir. O Kairos de Deus, o tempo perfeito para a manifestação da vitória, é uma realidade que só se revela para quem sabe esperar com fé. Isso exige disciplina espiritual, paciência e confiança absoluta no plano divino. Cada dia em que se escolhe continuar declarando a palavra e protegendo o lar é um dia mais perto da manifestação da promessa. Além disso, entender que cada lar tem sua própria história e ritmo é importante para não se comparar com outras famílias. O progresso espiritual é pessoal e único, e o que vale é a fidelidade no percurso, mesmo quando as tempestades parecem durar mais do que o esperado. Assim, a perseverança se torna a linguagem dos verdadeiros guerreiros do reino, aqueles que não desistem quando tudo parece estagnar, mas que seguem firmes, sabendo que a fé que resiste é a fé que move montanhas e faz tremer o inferno. Essa determinação nos conduz ao encerramento desta jornada e ao convite para uma ação transformadora e contínua. Ao longo dessa jornada, ficou claro que o lar é muito mais do que um espaço físico. Ele é um campo de batalha espiritual, onde a palavra proclamada e a autoridade exercida fazem toda a diferença. A proteção do seu lar não depende de sorte ou acaso, mas de decisões diárias fundamentadas na fé e no poder da palavra viva de Deus. A sua voz tem o poder de erguer muros invisíveis que o inimigo não pode derrubar. É importante entender que você foi chamado para governar a atmosfera do seu lar, para ser um guardião constante da fé que habita nesse espaço sagrado. Josué 24:15 nos desafia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é apenas uma declaração, é um compromisso que gera legado, que atravessa gerações e transforma famílias. Você está construindo um legado que seus filhos e netos irão herdar. Agora é o momento de agir com convicção. Declare com força e autoridade que sua casa é um altar de oração, um refúgio da paz e um território consagrado ao reino de Deus. Proclame bênçãos sobre sua família e sobre cada canto do seu lar, e faça disso uma rotina inabalável. A fé pronunciada diariamente é a semente que floresce em proteção, prosperidade e liberdade. Pense nas pequenas atitudes que podem transformar seu dia a dia. Orações em família, leitura conjunta da Bíblia, louvores que enchem a casa de alegria e a constante proclamação da palavra. Cada ação é um tijolo na construção do muro espiritual que guarda seu lar. Você tem em mãos as chaves para uma transformação profunda e duradoura. Agora, reflita. Como você tem usado sua voz para proteger seu lar? Que mudanças está disposto a fazer para que a atmosfera da sua casa seja um santuário onde o inimigo não tem acesso?
Será que chegou a hora de assumir o compromisso sério de levantar a voz e construir esse legado espiritual? Compartilhe suas experiências, dúvidas e testemunhos nos comentários. Sua participação fortalece esta comunidade e inspira outros a também lutarem pela proteção de seus lares. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para continuar crescendo na fé e recebendo ensinamentos poderosos que podem mudar sua vida.